Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom galera, o assunto da aula de hoje ele está relacionado a uma revisão. No caso, nós trabalharemos uma revisão dos conteúdos que vão cair na P2 de vocês, certo? Bom, como eu já coloquei no roteiro de estudos, os conteúdos são Idade Média, formação dos Estados Nacionais e Renascimento. Bom, tratando de Idade Média, vocês têm que ficar atentos, primeiro, como que surgiu esse período da Idade Média. O período da Idade Média, ele surge após ali um movimento de desurbanização das cidades do Império Romano. Essa desurbanização, esse esvaziamento das cidades, que existiam ali no Império Romano, está relacionado ao fato de que ocorreram muitas invasões bárbaras às cidades romanas e, ao mesmo tempo, houve uma crise na questão do fornecimento dos alimentos. Com a insegurança nas cidades, juntamente com a questão da falta de alimento nas cidades, o pessoal passou a ir para os campos. E nos campos já existiam pessoas que eram donas dessas terras. E essas pessoas que eram donas dessas terras viram que a moeda passou, o comércio parou, o comércio diminuiu muito em volume e, no caso, a maior riqueza passou justamente a ser a terra, já que a partir da terra as pessoas tiravam diretamente a sua fonte de sobrevivência. Então, com o fim do Império Romano, há uma quebra, uma diminuição do movimento de comércio, que eram vários produtos de artesanato, várias movimentações que inclusive já tinham ali a circulação de moedas. E ao mesmo tempo há também uma diminuição das cidades, certo? Tudo isso relacionado à insegurança e à questão da falta de alimentos. Com as pessoas indo para o campo, como eu falei, a terra passa a ser a maior riqueza. E essa riqueza, ela seria administrada de que forma? Bom, surgiram cada vez mais as figuras dos senhores feudais, dando início a um período ali de formação do feudalismo. Bom, o feudalismo é um sistema econômico, político, que representa basicamente o centro das questões da Idade Média. Por quê? Como eu falei, a maior riqueza era a terra, e as pessoas, como não tinham terras, elas acabavam se submetendo às ordens do senhor feudal. Essa relação se dava através ali de várias imposições, de vários impostos que vocês devem estudar para fazer uma boa prova, certo? Bom, essa relação do senhor feudal com o camponês, ela era uma relação bastante simples. O senhor feudal concedia a terra para o camponês poderia plantar naquela terra, mas uma parte da sua colheita e a sua obediência deveria ser designada para o senhor feudal. Esse mesmo senhor feudal, ele também poderia ser um suzerano que teria, obviamente, os vassalos. A relação de suzerania e vassalagem, ela está relacionada à questão da lealdade, ou seja, o senhor feudal ele poderia dar terras, ele poderia dar títulos para pessoas que depois que se tornassem seus vassalos, essas pessoas deveriam ser leais a ele. Ou seja, se houvesse uma batalha, os vassalos iam lá e representavam o seu feudal ou suzerano contra um outro feudo, certo? Se fosse necessário intervir numa questão ali de revolta camponesa, o vassalo seria a pessoa responsável por controlar aquela situação. Então o vassalo, ele é justamente uma pessoa ali que doa sua fidelidade ao suzerano em troca de algo, certo? Bom, além da questão do feudalismo, nós temos que entender que a formação do feudalismo está relacionada a duas questões. Bom, o Império Merovingio, ele prepara o terreno para que a Igreja Católica, que tinha sido criada no Império Romano, conseguisse se tornar uma instituição bastante poderosa e influente na Idade Média. E
depois o Império Carolíngio, que é justamente, né, um império que surge a partir de elementos de pessoas que estavam ligadas ao Império Merovingio. O Império Carolíngio ele vai estabelecer justamente esse mecanismo, né, que vai acabar resultando na formação do feudalismo. Então é interessante vocês estudarem o Império Merovingio e o Império Carolíngio. Merovingio está relacionado ao poder da Igreja Católica. Carolíngio está relacionado à formação do feudalismo, certo? Bom, dentro desse contexto de Idade Média, é necessário a gente entender o nome. É Idade Média por quê? Porque é um período de transição entre dois períodos, né, que teoricamente, na cabeça das pessoas que nomearam, né, a Idade Média, eram períodos mais importantes do que esse período entre o século V e o século XV. Por que, que essas pessoas consideravam, né, a história grega, a história romana, mais importante do que propriamente a Idade Média? Porque no desenvolvimento da civilização grega, no desenvolvimento da civilização romana, haviam discussões ali relacionadas à filosofia, discussões pautadas na questão da existência do homem, estudos, né, das mais variadas formas na questão de matemática, astrologia, e, né, essa linha voltada através da figura do homem, ela meio que perde um pouco força durante a Idade Média, onde a Igreja Católica, enquanto, né, instituição poderosa, vai estabelecer a verdade através da religião, né, através de Deus, certo? Então, o pessoal que veio depois da Idade Média, eles vão fazer muitos links, eles vão fazer muitas conexões com o pensamento de Grécia e de Roma, pautado na figura do homem. E por isso, eles vão justamente dizer que esse período ali do século V para, né, o século XV é um período de transição, é um período médio. Inclusive, eles davam, né, o apelido para esse período de Idade das Trevas, porque é um período que na cabeça dessas pessoas não tinha um desenvolvimento intelectual, não existia ali, né, grandes contribuições para, né, as civilizações. O que é, né, hoje uma coisa totalmente errada, segundo as colocações de historiadores, porque na Idade Média existiram sim grandes filósofos como o Tomás de Aquino. Nós temos também a formação de universidades, a criação de costumes que estão muito presentes, né, na nossa vida hoje em dia, certo? A formação, né, das bases linguísticas, tudo isso está relacionado à Idade Média. Então a Idade Média é importante sim, isso é algo que hoje já mudou um pouco de concepção, certo? Bom, então vocês vão estudar justamente o significado do nome Idade Média, é importante, e dentro da Idade Média, né, do século V até o século XV, existe uma divisão de dois subperíodos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é o período inicial, mais ou menos entre o século V e o século X, onde a Idade Média raiz, ela estava a pleno vapor. Ou seja, quando fala de Idade Média raiz, é justamente o feudalismo, a vida mais no campo, né? A Igreja Católica com bastante influência sobre a sociedade. E no período da Baixa Idade Média, nós temos justamente o ressurgimento das cidades, alinhado justamente a um aumento populacional. Ao mesmo tempo, esse ressurgimento das cidades vai promover também um renascimento comercial. E durante o período da Baixa Idade Média, né, após esse crescimento, né, que nós vamos observar ali entre os séculos 12 e 13, vai haver justamente um momento de crise. Primeiro, né, relacionado à maior epidemia da Europa, onde 1/3 da população europeia morre, que é a peste negra. E essa mesma peste negra, ela vai deixar de herança para o século XIV uma Europa em frangalhos, uma Europa extremamente fragilizada. No caso, vão ocorrer muitas crises, revoltas camponesas vão
está a pleno vapor, vão existir diversas guerras entre os principais reinos da Europa, certo? E esses problemas, eles vão estar todos ali inclusos na chamada Grande Crise do século XIV. Essa Grande Crise do século XIV, ela vai preparar o terreno para um fim do período medieval, onde nós vamos ter a formação dos grandes estados nacionais e, obviamente, o surgimento da Idade Moderna. A formação dos grandes estados nacionais, quando nós falamos, estamos dizendo que Portugal, Espanha, Inglaterra e França, formaram os seus estados muito próximo do que são esses territórios hoje em dia, o território dessas nações hoje em dia. E essa formação está ligada justamente à tentativa de conter as revoltas camponesas e o enfrentamento de ameaças maiores. No caso de Portugal e Espanha, nós falamos justamente das guerras, da expulsão ali dos muçulmanos, dos mouros da Península Ibérica. Isso vai ser importantíssimo para a organização interna do Reino de Portugal, o Reino de Portugal se tornar Portugal, e os vários reinos que existiam na Espanha se unificarem e surgir a Espanha, certo? Bom, no caso de Portugal, além ali da questão da expulsão dos mouros, nós temos a Revolução de Aves, que vai ser justamente o surgimento da burguesia bancando uma determinada linhagem importante ali em Portugal para deixar de ter parcerias com o reino de Castela e Aragão. Então, há essa cisão, e essa cisão é conhecida na história como Revolução de Aves, certo? Bom, mais adiante, galera, se tratando de Inglaterra e França, é sempre bom citar a Guerra dos 100 Anos, que é um conjunto de batalhas que vai moldar justamente a política tanto na Inglaterra quanto na França. Então fiquem ligados nisso, certo? Bom, é necessário vocês estudarem a formação dos grandes estados e também o Renascimento, que é o nosso último ponto aí na nossa aula revisional. O Renascimento, galera, é justamente um período onde há uma revolução cultural na Europa. E essa revolução cultural está justamente ligada ao quê? A valorização da figura do homem como tema central das discussões, certo? Essa revolução cultural, essa transformação da forma de agir, de pensar dos europeus, ela vai beber muito da fonte da cultura greco-romana, ou seja, eles vão retomar vários escritos, vários pensamentos de filósofos, de pensadores, tanto de Grécia quanto de Roma, certo? E trazendo à tona essa questão do homem, ou seja, o antropocentrismo toma o lugar do teocentrismo. Esse movimento de valorização do homem, da busca pela razão, pela verdade, vai ser muito importante para a ciência. Nesse sentido, vários cientistas, matemáticos, astrólogos, entre outros indivíduos, filósofos, vão estar conseguindo sair ali da casinha e vão conseguir, de certa forma, colocar os seus estudos para a sociedade. O que não significa que eles não vão ser combatidos pela Igreja Católica, não vai haver retaliação. O fato é que essas pessoas vão conseguir agora expor, coisa que antes não existia de maneira tão clara durante a Idade Média, certo? Bom, além dessa questão da ciência, questão do Renascimento como movimento cultural, nós temos o humanismo. E é um tema aí que é importante vocês entenderem. Por quê? Renascimento é o quê? É um movimento cultural que vai atingir diretamente ou indiretamente quase todas as pessoas da Europa, certo? É uma mudança no pensamento. Bom, já quando acontece essa mudança no pensamento, essa mudança vai atingir a forma de agir, vai atingir as artes e vai atingir a ciência. No caso da ciência, é o lado justamente do pensamento, o homem como centro das questões na ciência,
certo? Então o humanismo, né, ele está relacionado a essa centralidade do homem na ciência. E o Renascimento, ele está relacionado à mudança de pensamento, né, por quase todas as pessoas das civilizações europeias. Então, Renascimento é uma coisa mais ampla e humanismo é uma questão mais específica. Então não confundam. Qualquer coisa, entre em contato, né, tenta esclarecer comigo e também busquem no livro de vocês. Então existe uma diferença e é bem importante vocês ficarem atentos a essa questão de divisão entre renascimento e humanismo. Certo, galera? Bom, espero que vocês tenham compreendido a nossa aula revisional e até a próxima, galera!